Olá, nós somos acadêmicos de odontologia da Faculdade de Macapá e hoje nós abordaremos o assunto seios nasais e paranasais. Espero que vocês aproveitem. Olá, meu nome é Natália, sou acadêmica do curso de odontologia na FAMA, Faculdade de Macapá. Eu e os meus amigos vamos estar falando um pouco para vocês sobre os seios paranasais e nasais. A princípio, eu vou estar falando sobre a anatomia dos seios paranasais. Os seios paranasais são cavidades vazias dentro dos ossos faciais. Eles não estão completamente desenvolvidos até os 12 anos do indivíduo. Quando as pessoas falam sobre infecção nos seios, normalmente elas estão se referindo aos seios frontais e maxilares. É importante vocês saberem que os seios paranasais eles variam muito em tamanho e forma de um indivíduo para o outro, mas todos comunicam-se com a cavidade nasal através de pequenas aberturas em sua parede. A maioria dos seios da face são rudimentares ao nascimento. Eles aumentam apreciavelmente durante a erupção dos dentes permanentes e após a puberdade, alterando a forma e o tamanho da face. Os seios paranasais eles são divididos em 4. Quais são esses 4? São os seios frontais, que estão localizados mais ou menos aqui, posteriormente aos arcos superciliares e entre as duas taubas do osso frontal. Temos também os seios maxilares, que ocupam grande parte aqui da maxila. Temos também os seios etimoidais e os seios esfenoidais. Esses seios esfenoidais eles estão situados no corpo do osso esfenóide. Eu vou estar falando para vocês também um pouco agora sobre a fisiologia sinusal. Os seios nasais e os seios paranasais eles são importantes na purificação, aquecimento e umidificação do ar expirado, deixando em condições favoráveis para a troca gasosa nos alvéolos. A ventilação e a drenagem sinusal são importantes para a manutenção adequada da fisiologia dos seios paranasais. Olá, vou falar um pouco sobre a drenagem. Então, gente, normalmente, tanto a mucosa do nariz quanto a dos seios, elas são recobertas por um muco que é formada por 2 camadas. A camada mais externa, de maior viscosidade, é chamada de fase gel e a camada mais interna, de menor viscosidade, de fase sol. Esta fica em contato íntimo com as células ciliadas. Partículas presentes no ar são aprisionadas na fase gel e removidas pelos batimentos ciliares. A secreção mucosa é regulada predominantemente pelo sistema parasimpático. A substância P parece ser o neurotransmissor mais importante, sendo responsável pela hipersecreção, vasodilatação e extravasamento de plasma. O batimento ciliar é composto por 2 tipos de movimentos, o sincronizado ou transversal e o metacronizado ou longitudinal. A coordenação do batimento de um cílio individual, que previne a colisão entre os cílios em diferentes fases de movimento, é chamada de metacronia. Esta ajuda a coordenar diferentes ondas de batimentos para adquirir fluxo unidirecional do muco. Os cílios se movimentam apenas na fase sol e fazem contato com a fase gel apenas por um breve momento, resultando na movimentação da fase gel sobre a fase sol. O transporte mucociliar também é auxiliado pelo fluxo inspiratório, uma vez que determina a pressão negativa, promovendo o transporte de muco para fora dos seios. A diminuição da produção de muco ou a desidratação tornam o muco mais viscoso e levam a um aumento proporcional da fase gel, aumentando o contato dos cílios durante o batimento e diminuindo assim a sua efetividade. Infecções bacterianas ou virais podem acometer a mucosa, causando uma lesão tecidual ou mesmo alteração mecânica, como edemas, disfunção de movimentação ciliar. Muitas medicações
Também podem alterar o batimento ciliar ou causar espessamento do muco, prejudicando assim sua drenagem natural. Os cílios respiratórios batem aproximadamente 1000 vezes por minuto. Isso significa que os materiais da superfície são movidos numa proporção de 2, de 3 a 25 milímetros por minuto. A depuração mucociliar ocorre adequadamente quando existem condições ideais de ventilação, umidade, pH, pressão osmótica e metabolismo. O batimento ciliar ele varia de 8 a 20 batimentos por segundo. A temperatura ideal é de 33 graus Celsius, sendo que o batimento ciliar diminui quando a temperatura está abaixo de 18 graus Celsius ou acima de 40 graus Celsius. O pH ideal ele deve estar entre 7 e 8. Em algumas pessoas, a depuração pode estar lentificado por uma variedade de fatores que alteram o batimento ciliar ou a viscosidade do muco, como podemos citar a imobilidade ciliar, lesão do sistema mucociliar por um trauma físico, infecções virais, desidratação, secreções excessivamente viscosas, como na fibrose cística, e medicamentos como a atropina e o antihistamínicos. E também tem cigarros e o corpo estranho. Olá, eu me chamo Agatha e vou falar sobre respiração. Mas antes de falar sobre respiração, temos que saber onde ocorre esse procedimento. Ele ocorre na cavidade nasal, que fica anteriormente limitada pela abertura firiforme e posteriormente limitada pelas colanas. A cavidade nasal, assim como o trato respiratório, é revestida por epitélio. Este epitélio apresenta cílios, que tem a função de remover e filtrar essas partículas em suspensão que estão presentes no ar que expiramos. Além disso, esse epitélio é altamente vascularizado e também é forrado por mucosa que ajuda a reter essas partículas. Logo, a função da cavidade nasal é filtrar o ar de impureza em suspensão, aquecer e umidificar este ar. Veja que a cavidade nasal tem uma série de dobraduras, que são as conchas nasais, cujo objetivo é aumentar a superfície de contato do ar com a mucosa da cavidade nasal. Também agora vamos falar um pouco sobre o ciclo nasal, que tem uma grande importância na respiração. O que seria o ciclo nasal? É a congestão e descongestão alternantes que ocorrem nas fossas nasais. Esse ciclo tem duração de 4 horas e também tem a variação de 2 a 7 horas. Oi, meu nome é Karen e dentro do tema dos seios nasais e paranasais eu vou falar sobre a inervação. O suprimento nervoso da metade posterior inferior até 2/3 da túnica mucosa é proveniente do nervo maxilar, por meio do nervo nasopalatino para o septo, e dos ramos nasais laterais posteriores do nervo palatino maior para a parede lateral. Sua porção antero-superior é suprida pelos nervos etimoidais anterior e posterior, ramos do nervo nasociliar provenientes do nervo oftálmico. E eu vou citar 5 nervos paranasais e nasais. O primeiro nervo é o nervo olfatório, que faz parte do olfato. O segundo nervo é o nervo facial, é a gustação de 2/3 anterior da língua motor músculo da face. O terceiro nervo é o glossofaringe, sensibilidade de 1/3 posterior da língua e garganta, é o motor da faringe. O quarto nervo é o hipoglosso, o motor da língua. E o quinto nervo é o nervo trigêmeo, é a sensibilidade da face e cavidades. Motor músculo mastigatório, é considerado o maior nervo do crânio. E dentro desse nervo, eles têm como característica aferentes e eferentes. O nervo trigêmeo é dividido em 3 ramos calibrosos. O primeiro ramo é o nervo trigêmeo, que se chama nervo oftálmico, que inerva o frontal, o couro cabeludo, o seio frontal, a pálpebra superior e a mucosa nasal.
Antes de externar pela fissura orbital superior, emite o ramo menídico, que inerva a dura mater. O segundo ramo do nervo trigêmeo é o ramo maxilar, que percorre um curto trajeto e chega na fossa pterygo-palatina, onde emite outro ramo colateral, que é chamado de zigomático. Ele é responsável por vincular fibras pós-ganglionares secretomotoras para a glândula lacrimal. O terceiro ramo do nervo trigêmeo é o nervo mandibular, que possui porção sensitiva e motora. Antes de externar pelo forame oval, podemos observar individualmente dentro do nervo mandibular a porção sensitiva e a porção motora do nervo. Oi, eu sou a Michele. Eu vou falar um pouco sobre os seios frontais. Então, pessoal, os seios frontais, eles estão localizados nas lâminas externas e internas do osso frontal, atrás dos arcos superciliares e da raiz do nariz. Os seios frontais se desenvolvem a partir da pneumatização do osso frontal a partir do recesso frontal. Quando a região do recesso frontal é observado em corte tomográfico sagital, é possível observar uma imagem em forma de ampulheta. A parte mais estreita é o ósseo do seio frontal, enquanto a porção mais larga e superior ela se abre no seio frontal e a região mais inferior se abre no recesso frontal. O recesso do seio frontal pode ser ocupado por diversas células e sua variabilidade anatômica é grande. Então, de uma forma simplificada, o limite anterior do recesso é o aginasi quando ele está presente e o posterior é a bula etimoidal. O processo uncinado, ele vem seu limite lateral e inferior do recesso quando insere na lâmina papirácea, formando o recesso terminal. Dependendo da inserção antero-superior do processo uncinado, o recesso frontal e o seio frontal podem drenar no meato médio ou no infundíbulo etimoidal. Os seios frontais eles podem ser múltiplos de cada lado e cada um deles pode ter um ducto frontonasal distinto. Geralmente, o seio frontal ele drena através de um ducto frontonasal de cada lado. Este ducto ele drena para baixo até o infundíbulo afunilado, que finalmente se abre no hiato semilunar do meato médio. Os seios frontais eles são inervados por ramos dos nervos supraorbitários, que são ramos da divisão oftálmica do nervo trigêmeo. Olá, meu nome é Erika, nós vamos falar agora sobre os seios etimoidais. Os seios etimoidais são compostos por muitos seios similares a uma peneira, formados de ossos finos e tecido de mucosa. Estão localizados acima do nariz e entre os olhos. É formado de pequenas células situadas no corpo do osso etimoide. As células etimoidais relacionam-se com a parede média da órgão. Em especial, as células etimoidais posteriores estão em íntima relação com o nervo óptico. As células etimoidais anteriores e médias abrem-se no meato médio, enquanto as células etimoidais posteriores abrem-se no meato superior. Como o diâmetro do ósseo do seio etimoidal é menor, ele se torna um dos mais suscetíveis à infecção. Bom, gente, meu nome é Ingrid e hoje eu vou estar falando para vocês sobre o seio maxilar. O seio maxilar, ele é um dos maiores seios paranasais, é o espaço pneumático contido no interior da maxila. É um osso par constituinte do terço médio da face. Localização do seio maxilar. O seio maxilar, ele está localizado no corpo da maxila, bilateralmente,
e apresenta um formato piramidal, com base voltado para a parede lateral da cavidade nasal. O ápice, ele corresponde à junção do processo zigomático com o osso zigomático. E em alguns casos, eles estendem-se para o seu interior. Uma das patologias que mais acometem o seio maxilar é a sinusite. Para quem não sabe, a sinusite ela é uma inflamação das vias respiratórias superiores, que também são conhecidas como seios paranasais, que geralmente estão associados a vírus, bactérias e também poluentes deixados no ar. O seio maxilar tem a função de dar permeabilidade das aberturas ósseas, da função adequada ao aparato ciliar e da qualidade das secreções nasais. Quando há o interrompimento desse equilíbrio, ocorre a sinusite. As doenças sinusais, elas ocorrem a partir de um bloqueio do complexo osteomeatal, o qual implica na interrupção da drenagem normal e também propicia a diminuição da ventilação, fazendo com que ocorra a doença. Bom, só para demonstrar para vocês, o seio maxilar ele é localizado abaixo dos olhos e de cada lado do nariz. Olá, me chamo Luana, vou falar um pouco agora sobre o seio esfenoidal. Os seios esfenoidais, eles situam-se no corpo do osso esfenoide, atrás do nariz e entre os olhos. Relacionam-se com a hipófise, os nervos ópticos, o quiasma óptico, que se situa posteriormente a ele. Relacionam-se também com a parede superior da cavidade nasal, que se situa à frente dele. Os seios esfenoidais, eles abrem-se diretamente no meato médio, e a sua formação ela é lenta e se inicia no 5º mês pós-natal. E seu estado final é atingido quando se tem a presença do bacia esfenoide, que se trata da porção articular entre a porção basilar do osso occipital com o osso esfenoide, que se ossifica em função da idade e ocorre no decorrer do 7º mês de vida. O seio esfenoidal ele tem origem mais tardia, a partir do recesso esfeno-etimoidal. Existe uma semelhança entre o seio esfenoidal e o seio frontal, por apresentarem ossificações bilaterais e um septo ósseo sagital, que individualiza os dois seios. O seio esfenoidal ele tem forma de cubo, 4 paredes, um teto e um assoalho. Olá, me chamo Wallace Pimenta e vou falar sobre as vias de secreções dos seios paranasais. Primeiro é o seio maxilar. Ocorre primeiramente no assoalho do seio maxilar, mas também ocorre em todas as paredes do seio maxilar, tanto a posterior como a anterior, a medial e a lateral. As secreções seguem para o meato médio, concha inferior e parede posterior da nasofaringe, onde ela é deglutida periodicamente. No seio frontal, ele já é diferente porque é o único seio que possui um transporte ativo para o interior do seio. Ele inicia no septo intersinusial, no sentido cranial, segue lateralmente no teto do seio frontal, converge para o ósseo do seio frontal através das porções mais inferiores das paredes anterior e posterior. No seio etimoidal, ele é dividido em 2 partes. As células que drenam antero-inferiormente a lamela basal drenam para o meato médio. Já na segunda parte, as células que drenam posterior-superiormente drenam para o meato superior do recesso esfenoidal. O seio esfenoidal drena para os ósseos esfenoidais, descrevendo um padrão em espiral, e daí para o recesso esfenoetimoidal. Olá, vou falar agora sobre os seios nasais. Os seios nasais nada mais é do que a cavidade nasal. São esses 2 túbulos que ligam as narinas à faringe. Divide-se em 2, separados por um septo nasal, feito de cartilagem. Localiza-se abaixo do osso nasal e acima da boca.
Bom, me chamo Auriene, eu vou falar um pouco para vocês sobre a faringe. A faringe é um túbulo que começa na escoana e estende-se para baixo no pescoço. Ela se situa logo atrás das cavidades nasais e logo à frente das vértebras cervicais. Sua parede é composta de músculo esquelético e revestida de túnica mucosa. A faringe funciona como uma passagem de ar e alimento. Ela é composta por uma camada musculosa e revestida por mucosa que acumula folículos linfóides, células de defesa que fazem parte do sistema imunológico. Alguns folículos são denominados amígdalas. Duas delas, as amígdalas palatinas, se localizam logo na faringe média, onde conseguimos vê-las no fundo da garganta quando abrimos bem a boca. Essas células protegem contra micro-organismos presentes no ar e nos alimentos. A faringe conecta seu nariz e a boca à laringe e ao esôfago. Funciona como ponto de encontro entre o aparelho digestório e o respiratório. A sua comunicação com a laringe está protegida por uma lâmina chamada epiglote, que atua como uma válvula. Durante a inspiração, o ar passa das fossas nasais para a laringe, fazendo com que uma epiglote se mova de forma a obstruir a entrada do esôfago, conduzindo o ar para o canal. Na faringe ocorre o fenômeno de deglutição, em que a epiglote fecha a laringe, impedindo que o alimento chegue à traqueia. Em seguida, o alimento desce para o esôfago. A faringe humana é dividida em nasofaringe, localizada posteriormente à cavidade nasal, orofaringe, posterior à cavidade oral, e laringofaringe, posterior à laringe. A parte inferior da laringe, onde está, comunica-se com o esôfago, chama-se hipofaringe. A forma da faringe é a forma de um funil, irregular, largo em cima e um pouco dilatada na sua porção média, em vizinhança com o osso ilioide e estreito embaixo. Bom, a função da faringe é a circulação de alimento e ar. Ao respirar no ar, entra nas fossas nasais ou pelo orifício da boca, passando pela faringe, encaminhando-se para a traqueia e pelos brônquios até chegar aos pulmões. No caso dos alimentos, eles sempre entram pelo orifício da boca, seguindo até a faringe média, indo ao esôfago e segue para o estômago. E graças à presença da epiglote que ocorre essa dupla função na faringe. Ela se situa na parede superior da laringe e serve para controlar a entrada de ar para a laringe e os alimentos para o esôfago, pois durante a deglutição ela fecha-se e permanece a entrada de alimento à laringe. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que também tenham aprendido conosco. Suas dúvidas, deixem no comentário abaixo do YouTube que vamos responder para vocês sobre a importância dos seios nasais e paranasais. Obrigada!